Olá, começando agora mais um Conexão Legislativa e no programa de hoje nós vamos conhecer um pouco dos trabalhos do Departamento de Tecnologia da Informação da cidade de São João da Boa Vista. E para nos contar mais sobre as ações e também dos avanços trazidos pela tecnologia, eu recebo o Marcelo Yasbeck, que é diretor do departamento. Marcelo, seja muito bem-vindo ao nosso programa e muito obrigada pela presença. Olá, Amanda, tudo bem? Eu que agradeço pela oportunidade. Prazer estar aqui falando para vocês um pouquinho aí da nossa trajetória. Para começar esse nosso bate-papo, gostaria que o senhor contasse um pouquinho para quem está nos acompanhando quais são os principais desafios do departamento na cidade. Então, Amanda, na verdade, assim, início de governo, eu acho que tem todo um cenário de desafios, né? Primeiro, de entendimento daquilo que chega para a gente, começando uma gestão, entendendo quais são os principais pontos, os principais problemas. Muitas vezes a gente com um orçamento que não foi, ele foi feito pela gestão passada. Então, eu acho que os primeiros 3 meses, eu diria que a gente fez um levantamento de tudo que tinha em andamento, aquilo que por algum motivo tinha sido parado, quais eram as prioridades, né, da área da diretoria de tecnologia em relação ao município, o que já estava caminhando e que precisaria, de repente, de uma atenção um pouco maior. Então, o nosso olhar foi um pouco mais detalhado para as questões de gestão, obviamente, da área de tecnologia, do nível de interação que a área já possuía, né, no subsídio, né, de infraestrutura, né, para as demais diretorias da gestão. Então foi um processo assim eu diria que quase que uma auditoria interna para a gente entender aquilo que tinha que ser feito, aquilo que precisava de uma atenção especial da nossa gestão e obviamente, tentando mapear tudo aquilo que era necessário em termos de tecnologia para entender o que é atacado primeiro, né? Vou te dar um exemplo. A gente estava, por exemplo, migração de sistemas que estavam em andamento em algumas diretorias. A gente teve que parar algumas coisas para dar uma atenção especial para isso, para concluir um processo que tinha sido iniciado na gestão anterior e que tinha prazos, né? Tinham contratos em andamento. Então a gente foi numa linha de entender o cenário que a gente tinha pela frente, tirar todas essas pendências, digamos assim, do caminho, para depois começar efetivamente a trabalhar com um plano de ação, com planejamento, com organização, enfim, para que a gente pudesse dar andamento no nosso planejamento estratégico, né? Enfim. Então, eu diria para você que os primeiros 90 dias foram um período de entendimento e de saneamento daquilo que precisava da nossa atenção maior, digamos assim. Agora a gente já está caminhando, isso já concluído, né? Muitas dessas coisas já em andamento, já endereçadas. Agora a gente está efetivamente caminhando para colocar o nosso planejamento estratégico em ação. E é um planejamento, obviamente, de longo prazo. A gente vai fazendo isso gradativamente, até porque alguns processos são processos longos, né? E demandam em meses de trabalho, implementações de sistemas, projetos que entram na pasta. Então a gente vai tocando isso gradativamente. O senhor falou aí desse processo de identificar, né, o que precisa ser feito, melhorado, o que está em andamento. Então, queria que o senhor contasse um pouquinho mais sobre o plano diretor, de quais são aí os principais projetos para a área de tecnologia. Então, Amanda, como eu te disse, né, assim, nesse entendimento desse cenário que a gente desenhou e aquilo que a gente encontrou como desafios, o nosso plano ele contempla eu acho que a primeira grande ação que a gente tem nesse cenário é uma atualização massiva com uso, né, de tecnologia para atualizar parque tecnológico, infraestrutura, efetivamente preparar a gestão do município para os dias atuais. A gente, eu acho que de uma maneira geral, o mundo todo está vivendo essa questão. A gente já estava num cenário de desenvolvimento, de
de utilização, de que as pessoas se acostumassem cada vez mais a usar a tecnologia. Acho que com a pandemia esse processo se acentuou um pouco mais e a gente percebe hoje o quanto o uso, né, de tecnologia pode facilitar a vida das pessoas. Trazendo esse conceito para dentro da gestão do município, o que a gente quer efetivamente é trazer um nível de excelência de atendimento para a população maior. Então, para isso, a gente precisa de processos mais claros, mais transparentes. Nós precisamos melhorar a capacidade de transitar dados, de transitar informações dentro da estrutura da prefeitura. Então, nesse sentido, a gente tem melhoria do parque tecnológico, se eu puder elencar assim cronologicamente para você, melhoria do parque tecnológico, ou seja, fazer com que todas as ferramentas disponíveis, não só para os munícipes, mas principalmente para os servidores que atendem os munícipes, né, as áreas de atendimento hoje, estejam preparadas para poder fazer essa melhoria de infraestrutura. Num segundo momento, a gente tem projetos de inovação, que na verdade já até começaram agora, um deles na saúde, até falar um pouco disso também, você começar a pensar em trazer inovação, em trazer processos que hoje já são mais visíveis no mercado, no segmento privado, trazer para o segmento público, visando melhorar a esfera de atendimento e trazer para o nosso munícipe, para o nosso cidadão, condições e facilidades que ele não tem hoje. Então, por exemplo, processos que podem ser transitados via tecnologia, via internet, evitam hoje ou possibilitam que o nosso município possa fazer as atividades necessárias, a interação com a prefeitura, sem necessariamente sair de casa. Ele pode fazer da casa dele via internet ou via celular. Então, esse tipo de projeto de inovação e de melhoria, ele é uma das nossas prioridades na pasta para essa gestão. Óbvio que tudo isso passa por uma série de necessidades de investimento, entendimento daquilo que precisa ser disponibilizado financeiramente falando, tudo isso tem um custo. Mas a gente vem buscando, aqui na Prefeitura de São João, parcerias com universidades, com centros de tecnologia que têm nos ajudado assim, a ganhar sinergia, agilidade, a fazer esse processo sem necessariamente ter que criar um dispêndio de fluxo de caixa para a Prefeitura. Mesmo por isso, no começo, a gente está trabalhando ainda com um orçamento que foi criado no ano passado, na gestão anterior. A gente não tem ainda, eu diria assim, talvez para o próximo ano a gente consiga desenhar um orçamento mais adequado àquilo que a gente precisa para executar a nossa estratégia. Então, esse ano a gente está conduzindo esses processos com muita parceria e trazendo facilidades para o nosso munícipe que até então não existiam. E acho que esse processo ele dá sinergia, né? Ele cria essa empatia com o munícipe, ele abre um canal de comunicação bastante direto, né, entre a prefeitura e o cidadão e ao mesmo tempo ele cria um processo de controle, de mapeamento das informações que nos ajudam a ter os dados, né, as informações necessárias para melhorar o serviço, para entender aquilo que precisa de mais esforço nosso. A gente consegue fazer um monitoramento em tempo real de tudo isso. O senhor citou essa questão de trazer excelência para o atendimento da população. E hoje em dia essa questão da tecnologia se tornou ainda mais falada, tomou ainda mais espaço justamente por todo esse momento atípico que nós estamos vivenciando e porque, querendo ou não, alguns processos passaram a ter que contar com a tecnologia para ter continuidade. Pensando justamente nisso, como é que a tecnologia pode ajudar na gestão de uma cidade e até a identificar as demandas, o que precisa ser feito para a população? Como é que a tecnologia pode ser uma aliada da gestão? Pois é, Amanda, é aquilo que a gente sempre fala, né? A gente entrou eu costumo dizer que a gente entrou num túnel e não tem volta, né? O uso da tecnologia, né? A gente se acostumar com isso e cada vez mais ter a presença da tecnologia no nosso dia a dia,
isso para todo mundo, é um caminho sem volta. A gente não consegue mais pensar em alguns tipos de processos, em coisas, ou aquele velho jeito de fazer as coisas, isso passou. A gente que a tecnologia faz parte da nossa vida hoje de uma maneira, em âmbito pessoal, em âmbito profissional, quando você está se divertindo. Então, ela se acoplou de uma tal forma à nossa vida e traz facilidades, traz conveniência, uma série de coisas que, assim, não tem volta. Então, nesse sentido, eu acho que a tecnologia, ela, assim, na prefeitura, trazendo agora para a nossa realidade, na gestão, ela tá conectada com todas as nossas áreas. Então, pensando em tecnologia, eu posso, como eu falei aqui na pergunta anterior, a gente pode melhorar a vida do atendimento, a experiência, a excelência de atendimento do cidadão no dia a dia, mas também a gente pode trabalhar, por exemplo, com projetos a gente tem um projeto, inclusive, a nossa gestão está bastante preocupada com questão de monitoramento, segurança, então, assim, tem um projeto de monitoramento de câmeras para a cidade, com controles efetivos em tempo real, trânsito de informações de grandes volumes de dados. Isso só é possível se você tiver tecnologia acoplada, desenvolvimento, se você tiver bons sistemas rodando, né, em paralelo com os sistemas da prefeitura. Então, a gente tem outros projetos ligados, por exemplo, cidades inteligentes, né, melhorar a questão da cidade em relação a semáforos inteligentes, utilização e descarte inteligente de lixo. Tem uma série de processos em que você precisa melhorar, né? Você pode melhorar a maneira como você executa esses projetos, e o uso da tecnologia ele facilita, assim, é um salto exponencial para a gente, não só na efetividade da prestação do serviço, mas no controle, no monitoramento, no ajuste de rotas, né? Porque muitas vezes você precisa fazer alguns ajustes no caminho. Então, no subsídio de decisão, no fornecimento de informações de prestação de contas para a população. Então, a tecnologia, eu acho que hoje ela passa por todas as diretorias, por todos os departamentos. E assim como eu disse no começo, quer dizer, na nossa vida pessoal, nossa vida profissional, no entretenimento, enfim, no turismo, em todas as pastas, eu acho que a gente tem caminhos de desenvolvimento e todos eles, sem a menor sombra de dúvida, todos eles passam pelo caminho da tecnologia. Um melhor desenvolvimento, uma ferramenta nova, agilidade, assertividade nos processos, celeridade. Então, acho que tudo isso passa por um grande guarda-chuva, eu diria, que fornece para a gente uma série de informações de controle, monitoramento e prestação de contas ao município. Outra questão que tem sido bastante falada atualmente é essa parte de meio ambiente, né? E o senhor até citou essa parte de cidades inteligentes, de ter até a tecnologia aí como uma aliada no descarte de lixo. Então, pensando justamente nessa parte, a gente poderia dizer que a tecnologia também vem aí para somar nessa parte mais preocupada com a sustentabilidade. O senhor também falou dessa possibilidade das pessoas utilizarem o serviço sem sair de casa. Isso também acaba, de certa forma, implicando na economia de recursos, de papéis. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco para quem está nos acompanhando da tecnologia também como essa aliada do meio ambiente. Sem dúvida, eu acho que você toca num ponto crucial. Quer dizer, eu vou até te dar um exemplo prático do que acontece. Quando eu efetivamente tiro a necessidade do meu público-alvo, né, do meu cidadão, do munícipe, de ir à prefeitura ou até algum órgão em que ele precise fisicamente estar presente para solicitar algum tipo de serviço, eu transfiro isso para um ambiente virtual, digamos assim, com uso massivo de tecnologia, eu estou evitando. Eu economizo o tempo dele, ele não precisa se deslocar, muitas vezes pegar o carro, sair, vir até a prefeitura, parar o carro, às vezes tem dificuldade, né, de encontrar locais para estacionar, enfim. Então eu começo a conceder para ele condições de
de ter o serviço atendido, mas de uma maneira bastante diferenciada. Isso, no médio e longo prazo, e considerando todo o volume de pessoas que precisam desse tipo de serviço, eu tô prestando sim eu estou favorecendo bastante questões de meio ambiente, principalmente. Eu estou otimizando o tempo dele e o tempo de atendimento da prefeitura. Eu posso maximizar os meus processos, eu posso trabalhar com processos mais inteligentes. Então, em todas as esferas que a gente parar para olhar, eu tenho potencialização de performance, que na verdade eu acho que no fundo o que a tecnologia hoje vai prover para a gente é um ganho de produtividade em todas essas áreas, porque eu estou otimizando o tempo do cidadão, eu estou com processos mais simples e processos mais simples, Amanda, assim, só para a gente entender, o processo público ainda é um processo que exige um certo grau de burocracia, se a gente pode chamar assim, mas de processos que são ainda muito detalhados. Enfim, a tecnologia ela pode, de maneira correta e sensata, sem perder a austeridade, ela pode simplificar esses processos. Então eu posso ganhar tempo. Hoje, por exemplo, se eu demoro, sei lá, 2, 3 dias para concretizar um processo que o cidadão precisa vir, apresentar documentos, enfim, eu consigo reduzir esse processo de 3 dias para 2 horas, porque aquele trâmite todo online, ele descarrega isso dentro de uma base de dados que os próprios servidores já acessam. Esse processo já vem dentro de uma esfera, de uma esteira de trabalho organizada. Então, processo de conferência, processo de liberação disso, é tudo muito mais rápido. Então, assim, eu melhoro processos, eu maximizo a minha produtividade, eu tenho um ganho de performance, eu reduzo efetivamente a necessidade de, por exemplo, de hoje, muitos lugares, às vezes precisam ter hora extra, aquela coisa, a gente otimiza o tempo do servidor. Eu atuo nessa questão do meio ambiente, quer dizer, de evitar deslocamentos, de evitar pegar o carro, sair, trânsito, enfim, tem uma série de fatores que contribuem para que a gente, de uma maneira geral, com o uso da tecnologia, a gente contribua para ter uma cidade melhor, um processo mais limpo, mais transparente, as pessoas otimizando o seu tempo. Então, principalmente as pessoas, não só os aposentados, enfim, mas as pessoas que também trabalham, que às vezes têm que deslocar o seu tempo, né, mudar um pouco a sua agenda para poder estar lá. Você faz esse processo online, você tem um ganho significativo aí. Eu acho que isso tem reflexos em todas as camadas da sociedade e as áreas da prefeitura. Então, eu acho que o ganho é significativo. Economia de papel é um outro ponto que para a gente é muito importante, né? Assim, o consumo de papel no mundo nos últimos 20 anos foi um negócio assim absurdo. E isso, com o uso da tecnologia, começa a diminuir também, porque você passa a ter processos armazenados digitalmente, então você não precisa ter, de repente, a geração de papel, o uso exacerbado de papel. Então, em todos esses sentidos, eu acho que a tecnologia contribui sensivelmente para a melhoria de todos os processos e o impacto final no município, né, nas cidades e para o munícipe, ele é sensível, é bastante sensível. Queria que o senhor contasse um pouquinho sobre o uso da tecnologia na cidade para o monitoramento da parte de saúde. Com a pandemia, né, os olhos passaram aí a se voltar para essa parte de saúde. Então, eu queria que o senhor contasse como a tecnologia também tem auxiliado nessa parte diante de um momento tão sensível. Então, Amanda, eu diria para você que talvez a saúde seja para nós a área, né, o departamento que mais tem demandado da gente o uso de tecnologia, de pensar e desenhar estratégias para melhorar, né, o nosso nível de serviço, enfim. Eu acho que esse ano de 2021 tem sido talvez um ano mais cruel, se eu puder falar assim, em termos de Covid, né? Assim, a gente tem sofrido, acho que todos os municípios, todas as pessoas, o país todo, o mundo todo tem sofrido muito com isso. Aqui em São João, a gente já usou tecnologia, né, para, primeiro, melhorar os sistemas de atendimento para o nosso município, e isso passa por ter um maior controle, informações em tempo real. A gente consegue
muitas vezes diminuir o tempo de permanência do munícipe na sala de espera, né, para ser atendido. Então, porque você tem maior controle, informações já, se ele já passou anteriormente, a gente já tem informações prévias dele, enfim, a gente tem uma série de informações que ajudam, né, no trânsito dele durante essa estadia na área de saúde. Em relação à Covid, a gente desenvolveu aqui em São João do Boa Vista um projeto bem interessante de monitoramento, então um centro de monitoramento do Covid. E o uso da tecnologia nesse processo ele foi determinante, porque a gente faz um trabalho proativo, né? Nós, através de uma central de atendimento, isso é uma parceria que a gente acabou fazendo também com universidades para usar o espaço deles e a nossa tecnologia acoplada, para que a gente pudesse fazer um trabalho proativo junto àquelas pessoas que estão positivos, por exemplo. Então, a gente entra em contato, a gente monitora essa situação para entender se essa pessoa convive com outras pessoas na sua residência, para que a gente possa estender isso e perceber se essa pessoa pode ter tido contato com familiares, com amigos, se ela convive, né, com pessoas dentro de casa. Isso pode nos dar um panorama para tentar traçar uma curva que pode nos dar uma agilidade na prestação de um serviço de maneira preventiva. Todo esse processo de monitoramento, de controle, né, nós estabelecemos o uso da tecnologia, que nos possibilitou tanto a tecnologia de sistemas de informação quanto a tecnologia de sistemas de telefonia. Então, esse processo nos deu agilidade, assertividade, nos deu uma maior proximidade com o nosso munícipe, principalmente aquele que está debilitado, digamos assim, né? Eu acho que a questão do Covid não é só uma questão física, né? Você acaba emocionalmente se abalando também, existe uma preocupação muito grande de quem está perto de você, enfim. Então, todo esse trabalho de dar um pouco mais, além do atendimento, um pouco mais de calor humano para o nosso munícipe, tudo isso foi possível porque nós disponibilizamos o uso de tecnologia massiva para suportar esse tipo de processo. Então, nós alocamos servidores físicos, inclusive, para poder suportar o trânsito de informações, o trânsito de dados que não era pequeno, né? Garantimos uma internet de alta velocidade, sistemas de monitoramento, caso haja aí algum tipo de problema, a gente tem pessoas, né, que estão lá preparadas com conhecimento técnico e ferramenta, né? A gente tem muito ferramental disponível para poder atuar e corrigir os problemas e fazer com que essa oscilação, digamos, no trânsito de informações seja quase imperceptível para quem está trabalhando no dia a dia, né? Então, eu acho que, mais uma vez, a tecnologia se mostra necessária, eficiente nesse tipo de trabalho, e junto com o trabalho de planejamento e organização, né, de atividades, com diligenciamento, a gente tem conseguido executar um trabalho de atendimento para a população que tem sido, acho que, um divisor de águas aí para a cidade. Marcelo, o nosso programa está se encaminhando para o fim, mas eu gostaria que o senhor falasse de forma breve se esse uso da tecnologia, toda essa adequação que o senhor contou que vem sendo feita no município, se pode ser um legado positivo deixado pela pandemia, se a tecnologia realmente, como o senhor disse, veio para ficar. Então, eu gostaria que o senhor fizesse essa análise brevemente para a gente. Legal. Sem dúvida, Amanda, que eu acho que a pandemia ela acelerou uma série de processos, né, na vida de todas as pessoas ao redor do mundo. Aquilo que a gente já imaginava, o trabalho em home office, você ter, né, um conhecimento maior pela população daquilo que você tem de ferramentas disponíveis. As próprias questões, o governo vem usando bastante, né, com auxílio emergencial, tudo isso que era um processo que anteriormente era quase que exclusivo, presencial, ele começa a migrar para dentro de processos digitais, né? Então, sem dúvida que a tecnologia e a pandemia juntas, elas aceleraram esse processo. Mas o que eu queria te contar é que na nossa a gente já tinha desenhado isso como um processo bastante estratégico, né? A tecnologia para nós é
um estratégico acoplado, né, ao plano diretor, para que a gente possa viabilizar com assertividade, com performance, toda a nossa estratégia, que é basicamente, né, atender o nosso munícipe de uma maneira diferenciada. A gestão da prefeita Terezinha é de ter um processo humanizado e bastante efetivo, né? Quer dizer, a gente quer estar perto da população, a gente quer oferecer para eles uma maneira diferenciada de estabelecer contato, de ter as suas premissas atendidas pelo município. Então, acho que a tecnologia ela já estava no sangue e já tinha esse planejamento todo montado. Eu acho que até independente da questão da pandemia. Óbvio que a pandemia acelerou isso num grau que acho que ninguém esperava, mas e se tem alguma coisa boa, né, que obviamente a pandemia não é uma coisa boa, mas ela certamente vai deixar algumas lições para nós, e acho que uma delas é que a gente pode sim potencializar e maximizar, otimizar a nossa vida de uma maneira geral com o uso massivo de tecnologia. Marcelo, eu quero agradecer a participação no Conexão Legislativa e já deixar aqui o convite aberto para uma próxima oportunidade, porque tecnologia é um assunto que vem se atualizando, eu sei que coisas novas vão sendo feitas na cidade, então já deixo aqui o espaço aberto para que o senhor volte para nos contar mais sobre o que está sendo feito e também sobre os novos projetos. Muito obrigada pela participação. Obrigado, eu que agradeço, Amanda, pela oportunidade. Sem dúvida, será sempre um prazer conversar, bater um papo com vocês. Eu acho que, como você falou, tecnologia é um processo que começa e não tem fim. A gente agora vai sempre tentando melhorar, tentando acompanhar as tendências, de olho sempre naquilo que pode nos ajudar como ferramental, para que a gente possa efetivamente, no meio de toda essa questão tecnológica, oferecer uma gestão mais humana para o nosso município. Obrigado pela oportunidade. Esse foi o Conexão Legislativa de hoje. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa.